Olá, eu sou o professor Ivan Emerick, professor da Academia do Dinheiro, fundador da Safe Treinamentos e Palestras, palestrante especialista em empreendedorismo. Já se inscreveu nos nossos canais do YouTube? Então se inscreva para você receber conteúdos muito importantes como esse para o empreendedorismo. Hoje eu vou falar com você de 5 filmes que todo empreendedor deveria assistir e deve assistir para o empreendedorismo. E o primeiro deles é um que eu gosto muito, chamado Maverick, ou Maverick, como você preferir, de 1994. Esse filme tem um elenco fabuloso: Mel Gibson, James Coburn, James Garner, Jodie Foster, entre outros. E ele relata uma história de um jogador de pôquer, de um torneio que vai ter nos Estados Unidos, onde 20 jogadores vão se reunir com um cacife de $25 mil num barco, e quem ganhar leva esses $500 mil. Você imagina, os $500 mil hoje já é relativamente interessante, imagina isso no século XVIII. E o Mel Gibson, que é esse jogador, um jogador inveterado, faltam $3 mil para ele conseguir, para esse cassino, para esse barco, para participar desse torneio. E ele faz de tudo para conseguir isso. E ele começa a percorrer os lugares onde os jogadores que devem estar nesse barco estão. E ele começa a participar das rodas e começa a traçar a sua estratégia, porque esse é um filme para estratégia, principalmente de negociação. E ele começa a perceber, nas primeiras mesas ele até faz questão de perder para as pessoas deixarem ele jogar, porque ele começa a perceber assim, quais são as características de cada um, quando ela recebe uma boa carta, quando ele recebe uma mão não tão boa, como é que ele se comporta, como é que ficam as expressões faciais. E quando ele chega então nesse torneio, ele acaba vencendo. E na verdade ele quer vencer pelo dinheiro, mas ele também quer provar para ele mesmo que ele é possível, que é possível dele vencer. Repare nesse filme que tem uma coisa bastante interessante. A única vez que ele é meio que passado para trás é por um amigo dele, o índio. Assiste, depois você me conta. Segundo filme chama-se Rush, No Limite da Velocidade. E como eu disse, assista com outros olhos, assista com os olhos de empreendedor, porque mesmo que você não goste de corrida de Fórmula 1, de corrida de automóvel, assista com esses olhos que você vai perceber algumas coisas. Você vai entender sobre resiliência, persistência, convicção que todo empreendedor precisa ter no seu dia a dia. Esse filme conta a história de 2 pilotos de Fórmula 1, uma história verídica, James Hunt e Niki Lauda. Vejam a característica diferente de cada um deles. Os dois foram campeões de Fórmula 1. O James Hunt uma vez e o Niki Lauda 3. E aliás, até agora ele já foi 4 vezes campeão, agora como diretor técnico com quase 70 anos, na Mercedes. Tem cara que dá raiva, né? Mas é assim, persistência, resiliência. Porque no ano que James Hunt conseguiu ser campeão, em 1976, ele só conseguiu essa façanha porque o Niki Lauda sofreu um acidente onde ele bateu o carro explodiu, ficou em chamas, ele desmaiou e ficou dentro do carro respirando fumaça tóxica por mais de 1 minuto, que comprometeu todos os pulmões dele, os 2 pulmões. Ele quase morreu, ele foi dado como desenganado pelos médicos, mas ele voltou e no ano seguinte ele conseguiu ser campeão novamente. Veja que persistência, veja como você deve ter resiliência na sua vida como ele teve e está aí até hoje. E só agora, depois de quase 40 anos, é que ele conseguiu fazer um transplante de pulmão. Terceiro filme que eu quero te indicar é Jobs. É o filme que conta a história de Steve Jobs. Existem alguns filmes que contam a história do Steve Jobs, mas esse de 2013, chamado Jobs, ele conta, a meu ver, na minha opinião, com mais detalhes como foi essa vida dele. Veja a coragem e a determinação também de alguém que quer chegar lá. Ele começou na garagem da casa dele com o seu sócio Steve Wozniak, e o Steve Jobs era o cara que ia lá na rua para vender coisas que não existiam e que as pessoas achavam impossíveis de existir na época. E depois que ele vendia isso, ele chegava para o Wozniak e falava assim: se vira para fazer, negão, eu já vendi. E ele conseguiu transformar a Apple na maior empresa em valor de mercado no início desse século XXI. Então, dá uma olhada, vê como é que você tem que persistir, a coragem que você tem que ter, de repente, vender alguma coisa que você não tem na mão. Cuidado só, né? Você precisa entregar como ele fez. O quarto filme, Rocky o Lutador.
filme de 1976. E é um filme de luta? É um filme de luta. A maioria das pessoas, quando assiste, vê só as lutas que acontecem no ringue. Mas eu queria que você prestasse atenção na outra luta que existe. Na luta do personagem para poder chegar até onde ele queria. Um cara que veio de baixo, que não tinha nada, que topou qualquer tipo de coisa, inclusive ser lutador de boxe, porque tomar porrada não é fácil, né? Mas quanta coisa ele fez, ele foi estivador, ele trabalhou em frigorífico, carregando carcaça de boi, para conseguir chegar onde ele queria. Determinação, mais uma vez, vontade, esperança de conseguir aquilo que ele quer. E o quinto filme é A Vida é Bela, um filme italiano que conta a história de um judeu que foi preso junto com o seu filho pequeno num campo de concentração em Berlim. E lá ele fala para o filho, ele tenta passar para o filho que eles estão participando de um jogo, de um torneio, onde eles têm que sair campeões daquele torneio. Veja a forma de dar esperança, que muitas vezes a gente tem que fazer isso com as pessoas que nós amamos, os nossos filhos, para que no futuro a gente consiga aquilo que a gente quer. Gostou desse vídeo? Então clica no joinha, dê o seu like, envie para os seus amigos empreendedores ou para aqueles que querem ser empreendedores, e você vai estar ajudando muita gente com isso. Lembra daquilo que eu falo sempre aqui: empreender é transformar passivos em ativos. Até o próximo vídeo.